O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu pela manutenção da taxa em 13,75% ao ano. Foi a 7ª vez seguida que o Copom decidiu pela manutenção da taxa. O patamar dos juros aqui no Brasil continua no maior nível desde dezembro de 2016. A decisão foi tomada em meio a inúmeras pressões, tanto do governo quanto de empresários, entidades que representam setores produtivos da economia, para que se inicie o ciclo do fim do aperto monetário. Em comunicado, o comitê pede paciência e serenidade com a condução da política monetária em relação à inflação. O grupo também projeta a inflação em 5% em 2023 e 3,4% em 2024. Lá da Itália, o presidente Lula mandou um recado sobre a taxa de juros e para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Olha, deixa eu te dizer, não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. Agora o presidente não pode fazer nada porque ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Então o Senado é que tem responsabilidade de cobra dele. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação. Não existe explicação aceitável porque a taxa de juros está 13,75. Não existe. Bom, vamos ouvir então a Elaine Bast a respeito da decisão do Copom e das queixas do presidente Lula a respeito do que decidiu o Banco Central. Além do presidente Lula, essa foi uma discussão que começou com ele, né, Elaine? Foi ele quem impôs essa discussão, mas muita gente veio junto dele, setor produtivo e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso tudo pra gente, então. Bom dia. Ele iniciou essa discussão talvez um pouco mais cedo, quando ainda não tinham tantos sinais aí na economia de que realmente ela está desacelerando e os índices aí estão super confirmados aí, que estão vindo muito abaixo, inclusive abaixo do que os economistas esperavam. Essa decisão aí foi uma decepção não só para o governo, para os empresários, foi decepção até mesmo para muita gente no mercado financeiro que acreditava que iam ter assim, sinais claros de que na reunião de agosto, marcada para o dia 2, começaria então o corte da taxa de juros. Como você falou, cortou uma frasezinha ali dizendo que os juros não vão subir, mas pelo amor de Deus, ninguém espera que os juros voltem a subir, né? E agora falou que vai observar os próximos indicadores da economia aí para continuar a avaliação. Só é importante a gente dizer que não foi uma decisão só do presidente do Banco Central, foi uma decisão de um comitê com 8 diretores aí e todos eles concordaram por unanimidade com aquele comunicado que veio depois. A gente fez até uma artezinha aqui para mostrar 3 frasezinhas que mostram, que decepcionam a gente, né, que saiu naquele comunicado, né? Uma delas antecipa-se uma elevação da inflação acumulada em 12 meses ao longo do segundo semestre. Eles acreditam, isso é verdade, que a inflação vai subir no segundo semestre. O problema, Colombo, é que a gente vai estar comparando a inflação do segundo semestre com a inflação do último segundo semestre que a gente teve, no fim do ano passado. E a gente sabe que houve uma desoneração de impostos artificial que fez os preços caírem, então, de uma maneira artificial por conta dessa desoneração de impostos que a gente não tem mais. Então, assim, a gente está comparando um semestre com outro de desoneração de imposto que a gente teve deflação em 2 meses, mas não significa que as pessoas estão comprando e aí não tem tanto produto para enfim, atender essas pessoas, aí você provocaria uma elevação de preços ou uma queda na produção grande, que também aí diminuiria a oferta e provocaria um aumento de preços. Isso é simplesmente um efeito estatístico, assim, explicando o que vai acontecer. Então não faz muito sentido você manter juros altos, porque não é nem problema de oferta, nem de demanda, é cálculo. 1 com 0 é 100%. Você vai estar comparando um número pequeno com um negativo. Outra aqui, conjuntura atual segue demandando
cautela e parcimônia, aí desanimou bastante. E conjuntura de demanda paciência e serenidade. Então, assim, são sinais de que em agosto realmente a gente não deve ver queda da taxa de juros. Assim, o mercado olha com lupa. Sabe aquelas mensagens de WhatsApp quando Sim. você está começando o relacionamento e você fica olhando ali na mensagem, será que gosta de mim? Será que não gosta de mim? Será que tá firme, não tá firme? É mais ou menos esse comunicado aí. E todo mundo ficou decepcionado, a grande maioria. Agora, ele elencou algumas coisas aí a favor e contra, né, a queda da taxa de juros. A favor, a gente tem a queda do IPCA, que em maio foi 0,23%, veio muito menor do que todo o mercado esperava. A gente tem queda dos IGPMs, que é a inflação do aluguel, estão vindo negativos. A gente tem queda da inflação no atacado, que vai chegar aqui para a gente, e no atacado já está caindo a inflação, então vai chegar para nós consumidores isso. A gente tem queda do dólar de 10% acumulado no ano. A gente sabe que o dólar afeta não só pelo preço dos importados, que ficam mais baratos e aí mais competitivos aqui no mercado, então impedem que os preços subam, quanto porque são referência para preço de commodities negociadas lá fora, como trigo, soja, milho. Então, se o preço do dólar cai, o preço desses produtos aqui caem também. Mas, além de tudo, a gente tem queda do preço das commodities lá fora. Da soja e do milho, por exemplo, de minério de ferro. Soja e milho, a gente está tendo essa safra recorde. Então, só para lembrar que isso já faz o preço aqui cair, ainda em dólar cai mais ainda. E esses produtos são, por exemplo, base, né? O farelo de soja, de ração de gado, de rebanho de suínos. Então, faz também o preço da carne baixar. Por que eu estou falando disso? Porque carne tem um peso muito grande no índice de preços ao consumidor, né? Faz parte, gasto com alimentação, importante para as famílias. Outra coisa, caindo o preço do petróleo no mercado internacional. Apesar da Arábia Saudita ter anunciado que vai cortar em 1 milhão de barris por dia, a partir de julho, a produção de petróleo. Não adiantou. Eles queriam que ficasse acima de $85 o barril. Agora, querer não é poder. Não adiantou nada. Está sendo negociado a 75, 76. Então, preço do petróleo lá fora mais barato, a gente tem preço de combustível também mais barato aqui dentro. Combustível é outro índice super importante, que tem um peso grande na inflação ao consumidor, né? Fora, assim, que a gente vê dados de desaceleração na nossa economia. Apesar do PIB ter vindo super impressionante, super power aí no primeiro trimestre, quase tudo foi agro, né? Foi concentrado agora no primeiro semestre. Se você olha individualmente outros segmentos da economia, como serviços, tá negativo, segundo dados do IBGE, volume de serviços, até surpreendeu muita gente. Indústria tá vindo bem mal das pernas faz um tempo, consumo não está lá essas coisas, e a gente até sabe que consumo não está lá essas coisas porque as famílias estão super endividadas. É muita gente com dívida hoje. Não só as famílias, sabe, Colombo? Sim. Tem muita pequena e média empresa que está com dívida também. E que fizeram dívida quando estava 2% lá, aqueles juros mais baixos, fizeram dívidas e estão com dívida agora a mais de 13%. Enfim, a taxa básica, a taxa que eles pagam é muito maior do que 13,75%, mas acompanhou esse aumento também. Agora, motivos que, assim, esses são todos os motivos para justificar aí uma sinalização, pelo menos, de queda para agosto. O que o Banco Central diz para não sinalizar essa queda? Que a inflação do segundo semestre, como a gente mostrou, vai subir, mas a gente já viu que é um carrego estatístico, não é inflação nem por falta de produto no mercado, nem por excesso de gente querendo comprar. Também falou dos núcleos de inflação acumulados em 12 meses, que são altos. O que são os núcleos de inflação, minha gente? A inflação do IBGE são mais de 400 itens que o IBGE acompanha aí todo mês. Quanto que subiu, quanto que caiu o preço e tal. Eles tiram desses 400 itens aqueles que sobem muito ou caem muito, dependendo do período do ano, dependendo do clima e tal. E aí você fica só com aqueles itens que não tem essa variação tão grande, que refletem mais a economia. Aí o que eles dizem? A variação de preço desses itens ainda está alta, caiu de 7,5% para 6,7%. Claro, olhando a expectativa de inflação para esse ano, é alta, mas a questão é como que vai ser esse repasse nessa economia aí que não está lá
tudo isso quando a gente tira o agro, né? E falou também que as expectativas de juros para o ano que vem do mercado estão desancoradas. O que significa isso? Não estão no centro da meta, que é 3%. Porém, se você vê a banda de 1,5 ponto percentual para cima, que o nosso sistema de inflação permite, a gente está dentro da meta, né? É claro que a meta é 3%, mas a gente não está tão longe assim. E o mercado espera 4% para o ano que vem. Então, assim, a expectativa não é o 3%, que é o centro da meta, mas a gente estaria dentro da meta ainda. E falou também sobre uma incerteza residual ainda sobre o desenho final do novo marco fiscal. Citaram uma pressão inflacionária global. Mas o problema, Colombo, é que o mundo também está desacelerando. Você tem inflações nos países, mas crescimento em desaceleração. Então, se a gente tem o mundo consumindo menos, a gente tem preços no mundo caindo mais. Então, isso é mais um ponto a favor para a queda de juros. A gente fez aqui uma artezinha só para mostrar aqui a trajetória dos juros que você citou também. Então, aqui desde janeiro de 2017 a gente está com essa 13,75. Por conta de problemas na economia veio caindo, 6,5, ficou estacionado. 2020, lembra, foi a pandemia, né, minha gente? Que a economia despencou e aí os juros aí para tentar segurar o crescimento da economia foram caindo. A taxa de juros foi caindo, e aí escadinha, chegou em 2 e ficou 5 meses aqui em 2021. Depois começou a ter pressão inflacionária e aí não parou de subir, está em 13,75 desde agosto do ano passado. Então a reunião é 2 de agosto, vai fazer aniversário de um ano. Né? Agora, lembrando então, 2 de agosto, a próxima reunião do Banco Central, e terça-feira vai ter um documento importante que se chama Ata do Comitê de Política Monetária, que aí nesse documento vai detalhar mais os motivos aí desse balde de gelo aí que jogaram aí no ânimo do mercado, que estava esperando tantos sinais aí mais positivos. Pois é. Obrigado, viu, Elaine? A Elaine ajudou a gente a entender a decisão tomada ontem pelo Copom e as justificáveis ou não queixas do presidente Lula, feitas agora há pouquinho lá na Itália. Obrigado, Elaine. Até amanhã. Eu que agradeço. Até amanhã.